Então, hoje temos o capítulo 6 do livro Nosso Lar, que vem sendo apresentado. O livro Nosso Lar foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Nosso Lar é o nome da colónia espiritual que André Luiz nos apresenta neste primeiro livro da sua obra. É uma narrativa vibrante. O autor transmite-nos as suas observações e descobertas sobre a vida no mundo espiritual, atuando como um repórter que registra as suas próprias experiências. Ele revela-nos um mundo palpitante, pleno de vida e atividades, organizado de forma exemplar, onde os espíritos desencarnados passam por estágios de recuperação e educação espiritual, supervisionados por espíritos superiores. Colónia espiritual é, portanto, como dissemos, uma espécie de cidade onde se reúnem espíritos para aprender e trabalhar entre uma encarnação e outra. O romance levanta questões acerca do sentido do trabalho justo e dignificante e da lei de causa e efeito a que todos os espíritos, segundo o Espiritismo, estão submetidos. Nosso Lar permite-nos antever o mundo espiritual que nos aguarda quando abandonarmos o corpo carnal pela morte física. Antes de avançarmos para o capítulo 6, porque presumimos que muitos dos irmãos ou não têm o livro ou não acederam à internet, não têm acompanhado os capítulos e como ainda estamos até ao capítulo 6, nós podemos fazer em revista assim muito rapidamente esses capítulos anteriores. E é isso que vamos fazer. Então, logo nas primeiras páginas, o nosso querido Emmanuel, em Pedro Leopoldo, em 3 de outubro de 1943, ele diz-nos assim: o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Diz-nos ainda que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Isto diz-nos Emmanuel na primeira página. André Luiz define a morte de uma forma muito diferente. Ele diz-nos assim: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Entendamos aqui iluminação, não a eletricidade, mas sim a iluminação, a luz, o conhecimento. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E passamos então ao capítulo 1, nas zonas inferiores. André Luiz tem as sensações de perda da noção do tempo e do espaço. Estava convencido que desencarnara. Na sua concepção, ele tinha cumprido dignamente os deveres de médico, marido e pai. Amargurado nas grades escuras do horror. Ele sentia o coração aos saltos, os cabelos eriçados, um medo terrível. E diz: gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que lhe subjugava o espírito.
Ele sentia fome, sede e todas as necessidades fisiológicas, assédio constante de forças perversas. Não compreendia ser chamado de suicida. O ambiente era hostil. A paisagem, quando não totalmente escura, ou como amortalhada em neblina espessa. Gargalhadas sinistras, lamentos comovedores, formas diabólicas, expressões animalescas, seres monstruosos acordavam-me irónicos. Mas André Luís compreendeu, depois de tudo isto, a importância do princípio religioso. Compreendeu que os espíritos são eternos, que a fé permanecia e teve a noção do tempo perdido. A acusação da consciência continuava a ser o mesmo, com o sentimento e a cultura. Mas há uma coisa importantíssima que ele compreendeu, é que existe efetivamente um autor da vida. E depois deixa-nos esta mensagem no final do primeiro capítulo. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Soai agora, para não chorardes depois. E entramos no capítulo 2, onde se faz sentir, onde aparece o socorro, o consolo de Clarencio. É preciso haver sofrido muito para atender às misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. E foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Quem sois, generoso emissário de Deus? Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Agora, permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Vamos sem demora. Chegaram ao nosso lar e as primeiras impressões, preciosas construções situadas em extensos jardins. Alvo edifício à feição de grande hospital terreno. A sala era um aposento de amplas proporções, ricamente mobilado e eleito acolhedores. Do local, estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, não muito longe de nós. A estrela, o nosso sol, é a divina matriz da vida. O alimento serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, portadora de fluidos divinos. E é feita a primeira prece coletiva em nosso lar. E ela operara em mim completa transformação. O pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Obedecendo a processos avançados de televisão, surgiu o cenário do templo maravilhoso. Sentado, em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece, envergando a alva túnica de irradiações resplandecentes. E estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Nós lembramos que há alguns países, no Egito, por exemplo, a uma determinada hora todos vão orar. E nós aqui também, no centro, hora a hora, fazemos a nossa prece coletiva, que tem tanto valor. Devemos continuar. E passamos para o quarto capítulo, o médico espiritual. Vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido, Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colónia Espiritual. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Isto é o nosso perispírito, que nós não conseguimos enganar nada nem ninguém quando chegamos ao outro lado. Nós levamos no nosso perispírito o registro de tudo o que fizemos. Levamos connosco o bem e o mal que fizemos. O diagnóstico, ó meu amigo. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando património precioso da experiência física. A ausência de autodomínio, a inadvertência do trato com os semelhantes,
Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Na verdade, a tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. O suicídio inconsciente. E diz-lhe Clarencio: aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor. E passamos para o capítulo 5, recebendo assistência. André Luís a receber então a assistência. E chega Lísias, que se diz seu irmão. O meu diretor, o assistente Henrique de Luna, aquele que apareceu lá atrás, não é? Designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. Sou visitador dos serviços de saúde. Na secção em que se encontra existem mais de 1000 doentes espirituais. Na turma de 80 enfermos, a que devo assistência, 57 encontram-se nas suas condições. Portanto, 57 suicidas indiretos ou inconscientes. A questão 237 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, diz-nos assim: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? E os espíritos responderam: sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. E continua a dizer que havia as condições de outros espíritos. Existem alguns, os mutilados, de órbitas vazias, que gastaram os olhos no mal, os paralíticos, que utilizaram a locomoção fácil nos atos criminosos, os loucos, que praticaram aberrações sexuais. Também estavam os trabalhadores do nosso lar. Somos felizes porque temos trabalho. E a alegria habita em cada recanto da colónia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. São felizes, sem dúvida, os trabalhadores em nosso lar. E dizem, não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. E passamos, então, para o capítulo 6, já passamos, então, em revista os capítulos anteriores, e acho que, pronto, vamos agora ler o livro Precioso Aviso, o capítulo 6. No dia imediato, após a oração do crepúsculo, Clarencio procurou-me em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me: como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente a meu lado. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente, muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Clarencio ouvia atencioso, mostrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com esta atitude, continuei. Além do mais, os meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir, segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa. Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará a minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando descalças notas de alegria.
Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que desejo firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzia o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de facto a cura espiritual? O meu gesto afirmativo continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identificar a indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilizo o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são secções da família universal. Sob a direção divina, estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos de tempo para voltar a zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colónia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Nesse interim, secara-se-me o pranto, e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio, bondoso, as vantagens naturais decorrente das boas situações, não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos entes amados, não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto com possibilidades de atender à família. Aqui o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui o caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como património sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: Então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado: Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. E vamos, para finalizar, apreender os esclarecimentos de Clarencio. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são secções da família universal sob direção divina. Portanto, quando partirmos, deixemos os nossos familiares, porque eles também são amparados. Fiquemos tranquilos e deixamos que partam também eles tranquilos. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza.
E estamos a chegar ao final deste capítulo 6º, precioso aviso. E nós, que condições para alcançar a cura espiritual? Todos nós padecemos um pouco. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. A lamentação denota enfermidade mental, de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Orai e vigiai, diz-nos Jesus no Evangelho. Orai, vigiai os pensamentos. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui o caminho para a divina realização. E para terminar, tirei esta mensagem no livro de volta, no livro Caminho, de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel e André Luís. Não reclames nem te aflijas, trabalhe e segue adiante. Não invejes quem caminha, como quem sonha a dormir. Se alcançaste a realidade, reveste-a de paz e amor. Nunca firas a ninguém, mesmo quando alguém te agrida. Ama, constrói, serve e segue, de volta ao lar, passo a passo. Trabalho é o nosso caminho e o lar nos espera em Deus. Que Jesus nos abençoe e nos possa também mostrar o seu caminho. A sua luz nos ilumina a todos. Que assim seja.